Olá, tudo bem? Aqui é a Mônica Leite. Eu sou psicóloga, trabalho há 15 anos em saúde mental e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre saúde mental e sobre o Janeiro Branco. Eu fiz algumas anotações aqui para servir como guia para que eu possa passar algumas informações bastante interessantes para cada um de vocês que estão ouvindo aí esse vídeo. A campanha Janeiro Branco, ela é uma campanha nacional, começou mais ou menos a ganhar uma expressão no Brasil a partir de 2014, onde um grupo de profissionais da saúde mental se uniram para criar uma campanha parecida com a campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul, a campanha do Setembro Amarelo, né, onde a gente foca durante o mês falando sobre aquele assunto para gerar sensibilização e conscientização. Então, Janeiro Branco é uma campanha focada na saúde mental. Saúde mental é tão importante quanto a saúde física, quanto a saúde dos seus relacionamentos, quanto a sua saúde acadêmica, quanto a sua saúde profissional. Saúde mental tem relação com a saúde total. Tudo em nós tem relação direta com a nossa saúde mental. Quando a gente fala em Janeiro Branco, o mês de janeiro, ele foi um mês interessante para ser escolhido, e a cor branca também, porque o mês de janeiro é quando nós viramos o ano e chegamos no ano novo cheios de expectativas, de sonhos, de desejos de realizar, estamos abertos para o aprendizado. E o branco, porque ele representa essa folha em branco, onde nós podemos reescrever novas histórias, novas ideias. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Sensibilizar e ampliar o entendimento da nossa população para a saúde mental, porque as pessoas ainda têm muito preconceito em relação ao depressivo, ao ansioso, ao esquizofrênico, ao psicótico, até mesmo as pessoas que fazem uso e abuso de álcool e outras drogas. A saúde mental ainda é muito marcada com preconceitos. E o preconceito leva à exclusão. O preconceito não contribui para que a gente conduza essas pessoas para um tratamento, para uma ajuda adequada, né? Então, o Janeiro Branco, ele vem também nos ajudando a ajudar a população a compreender que nós precisamos parar de julgar, vencer os nossos preconceitos, olhar mais de perto essas pessoas em sofrimento emocional e entender o que nós podemos fazer para ajudar. E o psicólogo, o psiquiatra, as pessoas que trabalham no campo da saúde mental são as melhores pessoas para ajudar a população no geral a compreender essa questão e saber como lidar com as pessoas em sofrimento mental. E não ter vergonha e nem medo quando a própria pessoa estiver em sofrimento mental. A saúde mental é tão importante que tanto nós psicólogos como os psiquiatras, nós também cuidamos da nossa saúde mental. Então, o fato de eu ser psicóloga não significa que eu não precise de uma outra psicóloga para me ajudar. Eu preciso, tanto que eu faço terapia. O fato de um psiquiatra ser um psiquiatra não significa que ele não precise de um outro profissional para ajudá-lo, porque o sofrimento emocional, gerador de doenças ou desafios emocionais, ele faz parte da vida. Essa vida dinâmica, cheia de desafios, esse mundo moderno, tecnológico, com tantas exigências, ele faz com que qualquer um de nós possamos vir a sofrer por alguma questão. E nós estamos num momento delicado, que é o momento da pandemia, da Covid-19, né? Estamos num outro momento dessa pandemia, estamos num outro momento da compreensão desse vírus. E o que a saúde mental sabe?
que todas as vezes que a sociedade passa por uma experiência tão exigente como essa, de mudança de vida, de rotina, de relacionamento, impacto financeiro, impacto na saúde, desgaste no trabalho, é esperado que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, passe por algum sofrimento mental ou emocional. É esperado na pandemia um aumento dos sintomas ansiosos, dos sintomas depressivos, da dificuldade de lidar com os estressores que vão sendo impostos para nós a cada semana dessa nova realidade chamada pandemia e Covid. Então, essas exigências que estamos vivendo nesse momento de pandemia e Covid também nos deixou mais sensíveis, nos deixou mais ansiosos. Muitas pessoas ficaram com alterações do sono, do apetite. Algumas pessoas pensaram coisas muito ruins sobre elas, sobre a sua vida. Outras pessoas entraram em crise, acreditando que o futuro não tem mais futuro, ele não existe mais. Porque o que nós estamos vivendo é novo, é exigente, é uma realidade imposta, são mudanças rápidas que todos nós temos que fazer o tempo todo, são preocupações financeiras com a saúde, com a segurança nossa, da família, dos nossos trabalhos. A insegurança em relação ao futuro, as empresas que trabalhamos. Então, são tantas modificações, são tantas mudanças que a nossa mente não dá conta de processar tudo isso num tempo tão curto de tempo. Nós precisaríamos de mais tempo para isso e nós não temos. Então estamos vivendo as mudanças e vivendo a vida. Então é esperado que ansiedade, depressão, estresse, nervosismo, apatia, alteração do sono, do apetite e até pensamentos ruins comecem a fazer parte do nosso dia a dia. E aí a gente precisa, nesses momentos, entender que esse sofrimento, essas alterações fazem parte da vida e que nós precisamos buscar formas de lidar com todas essas exigências. Entre as pessoas que podem nos ajudar estão os psicólogos, os psiquiatras, conselheiros em saúde mental, líderes religiosos, né? Hoje a ciência, ela afirma que quando a sociedade, né, que faz parte da sociedade, a espiritualidade, a religiosidade, constitui a gente como ser humano. Em todas as culturas há essa expressão, que como faz parte da nossa subjetividade, a fé, a esperança, o apoio comunitário que um grupo religioso e saudável pode nos oferecer, também nos ajuda nesses momentos. Então, a espiritualidade e a religiosidade praticadas de uma forma saudável, equilibrada, elas também são importantes para a nossa saúde mental. Então, os líderes religiosos equilibrados, e que saibam lidar com as questões dos desafios, do sofrimento da vida de uma forma humana, sem julgamento, levando a um enfrentamento, a resolução dos problemas, também são importantes em momentos como esse. Conversar com os amigos, se abrir para a família, não ter vergonha e não ter medo de assumir que não estou bem, eu estou me sentindo mais ansioso, eu estou me sentindo diferente, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo dar conta de tantas coisas que está acontecendo dentro de mim. Então, assumir essa nossa fragilidade diante dos desafios da vida também é importante para nós. No geral, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde mental tem relação com o bem-estar, no qual nós desenvolvemos habilidades e competências para lidar com os diversos estressores e desafios da vida.
social, acadêmica, profissional, familiar, né? Onde a gente cria recursos ou desenvolve recursos para lidar com as exigências da vida, onde a gente continue de alguma forma produzindo e contribuindo com a nossa sociedade. Quando nós não conseguimos, diante dos desafios da vida, desenvolver essas habilidades de enfrentamento, lidar com esses sofrimentos, desenvolver resiliência, buscar ajuda, isso não é um bom sinal, né? Saúde mental é algo complexo, é influenciado por várias questões: genética, ambiente, estressores da vida, alimentação, traço de personalidade, de temperamento. E a nossa saúde mental, ela começou a ser desenvolvida lá na nossa infância, com os nossos primeiros modelos. Então, o pai, a mãe, aquela pessoa significativa que cuidou da gente, como foi que essas pessoas nos ensinaram a lidar com os problemas da vida? Como foi que essas pessoas nos ajudaram a lidar com os desafios da vida? Que lá na infância eles eram pequenos, para que a gente vá se habituando no enfrentamento de pequenos desafios e numa crescente a gente vá se desenvolvendo habilidade de enfrentamento, empatia, capacidade de resolver problema, né? Capacidade de se avaliar diante da situação. Então, quando nós falamos em saúde mental, nós também falamos da importância do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o quanto nós investimos para reconhecer os nossos traços de personalidade, o nosso temperamento, os nossos valores, as nossas características fortes, as nossas características mais fragilizadas. Autoconhecimento é como eu me vejo na minha relação comigo, com o mundo, no trabalho. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei sobre mim, maiores são as chances de eu entender a forma melhor de lidar com os desafios da vida. Então, o autoconhecimento, ele pode ser promovido através da psicoterapia, de leituras que levem à autorreflexão, à reflexão sobre a vida, materiais de autoajuda escritos por profissionais especializados na área de autoconhecimento, na área de desenvolvimento pessoal, na área da psicologia ou até mesmo da psiquiatria. Então, no geral, saúde mental é algo extremamente importante para nós, para nossa sociedade, para nossa família. Nós precisamos entender que, assim como a gente vai ao dentista para tratar de um dente, vai num gastro para ver problemas gastrointestinais, nós mulheres vamos ao ginecologista, as pessoas vão ao clínico geral para cuidar de uma pressão alta, ou numa dermatologia para cuidar da pele ou de algum problema dermatológico. Se é natural a gente procurar esses profissionais para cuidar do nosso corpo, por que não seria natural também procurar profissionais para nos ajudar no entendimento da nossa saúde mental? Às vezes, qualquer um de nós, ainda mais num momento como esse de pandemia, podemos ter sintomas de depressão leve, sintomas de ansiedade, não saber lidar com os estressores da vida. Então, quando nós desconstruímos os preconceitos e os julgamentos destrutivos sobre saúde mental, nós olhamos com mais humanidade para as pessoas que estão em sofrimento mental e também nos olhamos com mais humanidade. Porque vemos que saúde mental é importante para as pessoas que estão ao meu redor, assim como é para mim, né? Então, depressão e ansiedade são os dois transtornos de maior expressão visto no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030. Depressão e ansiedade, nós vamos ter uma população com pelo menos de 5 a 10% da população com esses transtornos, e é por isso que a gente precisa falar em saúde mental, falar da importância da avaliação psicológica, psiquiátrica e do tratamento.
E entender que os estados depressivos e ansiosos, eles são esperados em momentos como esse que a gente está vivendo de pandemia, em momentos de grandes estressores que nós passamos na vida, de grandes momentos, que eu posso ter uma influência familiar, de ter pessoas com depressão e ansiedade na minha família, e dependendo de como é meu ambiente, meu estilo de vida, eu posso vir a desenvolver também esse quadro depressivo e ansioso. Então, nós precisamos falar sobre saúde mental, entender sobre saúde mental, não sermos preconceituosos em relação à depressão, ansiedade, esquizofrenia, ou até mesmo pessoas que fazem uso e abuso de álcool, tabaco e outras substâncias químicas. Precisamos entender que os sofrimentos da vida fazem parte da vida, podem ser geradores de sofrimento mental, e são na maioria das vezes, e que nós precisamos buscar ajuda quando estamos em sofrimento mental, quando estamos mais desanimados, o nosso sono, o nosso apetite já mudou demais, quando estamos mais negativos, quando não acreditamos mais no futuro, quando desconfiamos de tudo, quando a nossa produtividade, a nossa qualidade na nossa produtividade diária, não só no trabalho, mas nossa produtividade do dia a dia, ela está em baixa. Então, quando nós já investigamos questões físicas e não tem nada físico ali indicando, e já sinalizaram pra gente que pode ser alguma questão emocional ou mental, nós precisamos buscar ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Eu espero que essa breve conversa possa ter te ajudado a pensar um pouco mais sobre isso. Entra lá no site do Janeiro Branco, é um site de acesso para todos, com bastante orientações importantes. Eu vou deixar os meus contatos aí com vocês, caso alguém queira conversar mais sobre ansiedade, depressão, estresse, transtorno alimentar, emagrecimento consciente, saudável, como cuidar mais da minha saúde mental, linkada com a minha saúde emocional. Aí vocês podem ficar à vontade para fazer contato comigo, tá bom? Eu agradeço aí por essa oportunidade. Lembre-se, a sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Que você possa se cuidar, ser feliz e buscar caminhos de felicidade, mesmo diante de momentos tão desafiadores como são esses que nós estamos vivendo. Que você não perca a fé, não perca a esperança e siga sempre em frente, buscando o seu melhor, o seu potencial. E lembrando que você tem valor, que você é importante e que sempre tem alguém que pode te ajudar a acender aquela luzinha que às vezes você não conseguiu sozinho, tá bom? Um beijo, se cuidem e quem sabe numa próxima vez a gente conversa mais. Tchau, tchau.